antes. Agora. Deolane acaba de ser presa novamente. Urgente, ela acaba de ser presa novamente. Tô na cola dos camburão que tá levando ela pro presídio. Ela recebeu voz de prisão. O que acontece? Ela chegou toda pimpona porque ela vai embarcar num avião na sequência para voltar para São Paulo. Lá dentro do fórum deram voz de prisão para Deolane. Olha aí, ó. Fala, família, aqui quem fala é o Davi e tá aí uma prova que o mundo não gira, ele capota, meus nobres e queridos irmãos. Mal deu pra terminar o nosso vídeo, pra passar 24 horas, é um absurdo o que tá acontecendo. Parece que o mundo tá acelerado, meus irmãos. Coisas que demoravam pra acontecer hoje, tá tudo muito rápido. Se você também tem essa impressão, deixa aí nos comentários, mas enfim. A Deolane, ela não foi solta, né? Muita gente falou, a Deolane acabou de ser solta e tal. A gente fez um vídeo aqui, mas na verdade o que houve foi uma permissão, né? Para ela cumprir aquela pena que ela estava fazendo lá dentro da cela, que ela pudesse fazer isso em casa, já que ela tem uma filha de apenas 12 anos, ou seja, uma dependente dela. Então, para não separar a mãe de uma filha, deixaram que ela cumprisse a pena em casa, né? Então isso quer dizer o quê? Que todas as restrições que ela tem dentro da cela também estavam aplicadas. A única coisa que ia ser feita era transferir, em vez de estar ali naquela cela, transferir para casa, para a própria casa, onde ela não poderia sair, receber visita, postar em rede social e etc, etc. Principalmente isso, né? Afinal de contas, eu discordo completamente dessa decisão de justiça, não sou a favor disso, de calar a boca das pessoas, não concordo com isso. Eu acho que se a justiça tem de fato, né, provas e a pessoa vai ficar ali criando narrativa, só vai piorar a própria situação. Eu já disse isso. Contra fatos, meus irmãos, como a gente sempre gosta de frisar aqui, contra fatos não existe, não há argumentos. Isso é a verdade pura. Ela é assim. Você pode tentar distorcer, mas a verdade é a verdade. Só que não parece ser o caso, né? Já disse, não sou nenhum fã da Deolane. Ela é puxa-saco do Lula, declarada, defensora de bandido, como ela mesma faz questão de mostrar ao mundo inteiro. Então, é uma pessoa que defende valores opostos aos nossos aqui no canal, né? Mas a verdade seja dita, eu já disse pra vocês que essa prisão, e mantenho o mesmo discurso do primeiro vídeo até esse, na minha visão, prender a Deolane para dar aquela causada, para chamar a atenção, né, em um momento que se ia realizar o 7 de setembro, o maior protesto já visto aqui no Brasil, para pedir um impeachment de um deus do Olimpo. Isso nunca aconteceu, né? Nunca teve um movimento assim declarado mesmo que era para pedir, né, o afastamento desse todo-poderoso. E tá tendo efeito, graças a Deus tá tendo efeito. Eu tô vendo uma coisa diferente lá em Brasília. Pode até não dar em nada, como sempre, né? A gente que é brasileiro tá sempre preparado para isso, mas a coisa tá indo para frente, graças a Deus. Espero que vá, para que a gente
recupere. Eu vi muitas pessoas pessimistas dizendo, não adianta fazer nada. Se você, meu irmão, tá vivendo nesse planeta e acha que você tem que ficar de braços cruzados, você já tá morto e não sabe. Você precisa entender isso. Nós fomos colocados na vida para viver. Então divirta-se, lute pelas coisas que você quer, não desista jamais, porque nesse mundo nós não podemos parar. Se teu coração parar, por exemplo, agora, você cai duro. O mundo tem que estar em movimento, meu irmão. Não há tempo para parar, não há tempo para desistir. Retroceder nunca, meu irmão. Render-se jamais, já foi título inclusive de filme, né? Então é isso. Então tô vendo um movimento e a prisão da Deolane, já que não apareceu nada novo na investigação, até agora não vi. Tô acompanhando aqui, não vi nada. Ah, apareceu esse ponto aqui, ou a Deolane escondeu isso e não mostrou pra gente. Até agora não vi. Toda coisa que foi questionada, cada prova nova que apareceu era comunicada à defesa, a defesa ia lá e explicava aquilo ali, apresentava nota e etc, etc, etc. Que o jogo é ilegal, a gente já sabe, né? Mas também legalizaram, criando mais dúvida ainda na cabeça das pessoas. A gente sabe que tem, por exemplo, o jogo do bicho, que também é ilegal, mas de qualquer esquina você encontra uma barraquinha, e aí? Então o Brasil é assim, né? Cheio de muita lei que desmenta a outra lei e é esse absurdo todo. Então, na minha visão, né? Eu vou até trazer uma advogada aqui, né, para falar, que foi entrevistada aí pela grande mídia. Eu cortei esse trechinho, vou colocar aqui para você ouvir por que ela foi presa de novo, né? Falando aquelas informações mais técnicas, mas eu, da visão aqui do povo, já falei, né? Porque eu sou povo também, já expliquei para você. Foi isso que aconteceu, né? Ela descumpriu, até porque, meu irmão, a Deolane, embora ela seja daqui, ela tá muito acostumada a estar nas capitais, né, como São Paulo, por exemplo, onde as autoridades são mais civilizadas, não levam as coisas para a alma. Aqui no estado de Pernambuco, a mesma coisa no Ceará, no Nordeste em geral, aqui é terra de coroné. Os coronéis, meus irmãos, eles não têm nem piedade dos próprios filhos. Eu estou falando para vocês uma realidade. Tem um lugar, por exemplo, aqui que eu compro material de construção. E o cara que carrega o caminhão e descarrega, ele é parente próximo, não sei se é tio ou irmão do próprio dono. É uma coisa ou outra, eu não lembro agora de certeza. Aí veja, o dono de um material de construção, rico pra caramba, mantém, né, um seu parente próximo numa função baixa como essa, né? Uma função de descarregar caminhão de areia, tijolo e etc. Todo emprego é digno, mas acho que uma pessoa que tem posse poderia dar, né, um carguinho melhor. Não sei também se o cara não coopera, mas eu sempre vejo ele lá trabalhando. Mas o que é que eu quero dizer pra vocês? É que às vezes você tá ali, né, perto de um policial, e aquele policial ali tem um parente que é juiz, uma pessoa da família que é casado ou casada com um político poderoso, sabe? É uma coisa muito apadrinhada, uma coisa muito assim, família. Então quando você faz um deboche, quando você fala alguma coisa, como a Deolane fez, ela foi ali pro fórum, né, toda maquiada, dando risada, mostrando ser toda poderosa, inclusive fez as críticas logo quando saiu, né, já desrespeitou a medida, né, a prisão domiciliar, que uma das condições era que ela não desse declaração, ela já deu logo, já disse que era absurdo, e realmente eu concordo com ela. Do jeito que foi feito, eu não vejo, né, o motivo para fazer isso, a não ser abafar o 7 de setembro. Eu falei isso aqui e repito, eu vejo assim, né? Mas enfim, isso é só a minha visão. A lei é lei, né? Por mais que a gente não goste das pessoas que estão fazendo essa lei, ela é lei e tem que ser cumprida. Então foi o que aconteceu. Ela desmereceu a própria justiça, né? Falou o nome de delegada e tudo mais, juiz e tudo. O que é que aconteceu? Viram aquilo ali, levaram pro coração. Talvez se fosse em São Paulo, em outras capitais, as pessoas não tivessem levado tão ao pé da letra assim. Mas aqui se leva, né? Quantos canais nós temos hoje espalhados? Tem vários, né? Depois do Gabriel Monteiro começou a aparecer vários canais mostrando os absurdos, né? Em clínica, em policlínica, mostrando absurdos na administração pública, né? Máfias de reboque espalhada pelo Brasil afora. Tem várias pessoas, várias cópias, vamos dizer assim, do Gabriel Monteiro, inclusive políticos fazendo aquele mesmo trabalho. Você não vê nenhum ser perseguido. O próprio Gabriel Monteiro, ele tá preso, mas isso é porque ele foi muito além, né? Ele foi muito além, ele começou realmente a expor demais. Agora, se ele tem feito um tipo de acordo, tivesse amenizado, como a gente vê, inclusive alguns programas de televisão fazendo, dando aquela amenizada, aquela passada de pano, ele estaria aí até hoje. Se ele fizesse metade, aí é que vem a bomba. Se ele tivesse feito metade do que ele faz no programa dele, aqui no Nordeste, aqui no meu estado, ele já estaria debaixo de 7 palmos há muito tempo, porque aqui se resolve as coisas assim. Vocês devem estar vendo aí os crimes, né, que está acontecendo, inclusive com vereadores, com prefeitos, né, sendo eliminados, sempre na região Nordeste. Na maior parte da região Nordeste, e eu posso falar como nordestino que moro aqui e me criei, nasci e me criei aqui.
é terra de coroné, meu irmão. É terra de coroné, é terra do apadrinhamento, é terra de que você só tem uma oportunidade. Agora já é da mentalidade da própria população. Até os que não são coronéis, eu vejo isso. Por exemplo, tem um determinado candidato a vereador. Se você é amigo do cara e se candidata a vereador também, você passa a ter um inimigo. É assim, porque pra ele, quem tem que ser agora um novo vereador, se ele estiver perto de se aposentar, é um filho, é a esposa, é o neto, é alguém que ele indique. Não você, que é funcionário ou amigo próximo, jamais. É assim que funciona, é o coronelismo aqui, né? Na última eleição para governador, a mídia passou o maior pano para isso, né? A mídia nacional falou o seguinte: eleições para Pernambuco são marcadas por todos os candidatos serem de famílias tradicionais. Ou seja, quer dizer que a panela aqui, a maldita panela, você vê que eu não falo de prefeitura aqui da minha cidade, é os mesmos de sempre, né? É o vice da governadora que saiu para ser governadora, né? A prefeita da minha cidade virou governadora, deixou o vice dela que é uma porcaria como prefeito. Então é ele versus os outros dois candidatos que já foram prefeitos, todos os dois se uniram agora para concorrer. São os principais aí, tá entre esses dois. Então é mais do mesmo ou mais do mesmo de novo, entendeu? Se continua o que tá, é mais a mesma porcaria de sempre. E se entre os outros, né, que tem chance, é os dois que já foram várias vezes prefeito também. Então mais do mesmo de novo. É isso que tá aqui. O Nordeste tá terrível, família. Eu acho que a gente tem que lutar por outras regiões do país, para que aí depois se consertar outras regiões. Eu, como nordestino, penso assim, né? Consertar outras regiões do país, que está mais fácil, o povo ainda não foi tão dominado, não foi laçado pela própria pobreza. E depois que conseguir essa façanha, pedindo muito a Deus, aí sim tentar aqui limpar o Nordeste, né? Se fizer uma CPI, não fica um em pé, família. Logo quando uma pessoa corrupta ela começa a aplicar golpes, ela faz tudo muito bem feito, né, escondidinho, né, vai tendo aquele medo, mas quando passa muito tempo fazendo e não dá nada, e a pessoa se sente um deus, ela começa a se desleixar, né, e eu acho que aqui, no dia que fizesse, não fica um, meu irmão, é tipo a música, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, pois é, não fica um. É isso, meus irmãos, então eu vou botar aqui voltando aqui para especificamente a Deolane, vamos ver aqui o que é que a advogada aqui falou, né, a jurista, para que a gente tenha também uma informação mais técnica, né? Não fique só aqui no da visão. Então vamos ver juntos aqui e a gente já volta. Veja bem, decisões de soltura como essa, em que a decretação de medidas cautelares diversas da prisão pelo tribunal, pela segunda instância, geralmente o tribunal define os requisitos das cautelares diversas de maneira bem genérica e envia essa decisão para o juiz de primeira instância, o juiz titular da vara responsável pelo processo, pela investigação. E esse juiz de primeira instância é quem esmiuça os requisitos das cautelares. No caso de Deolane, a decisão do Tribunal de Pernambuco foi uma decisão bem genérica, uma decisão que proibia ela de se manifestar em rede social, imprensa e qualquer meio. E não dizia qual era o teor da manifestação que estava proibida. Isso provavelmente seria feito pelo juiz de primeira instância quando essa decisão fosse encaminhada para lá. Só que não deu nem tempo, né? Ela, quando foi solta, muito antes de haver esse esmiuçamento da decisão pela primeira instância, ela já se manifestou para a imprensa na saída do presídio. E além disso, logo em seguida na rede social dela, ela fez uma postagem com uma foto bem bonita, né? E uma fita tapando a boca com um X. Veja, o ato de se manifestar não necessariamente é falar. Inclusive, a decisão não dizia que ela estava proibida de falar, estava proibida de se manifestar. E uma foto como essa com um X na boca é uma forma de manifestação. Então, tanto a postagem quanto ela ter proferido palavras e se comunicado com a imprensa na saída do presídio configuram, sim, uma quebra dessa cautelar que foi fixada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Bom, então vocês escutaram aí de uma pessoa da lei, né? Agora, eu, particularmente, tenho minhas dúvidas. Ou ela é o que aquele Nego Di falou, né? Eu vou colocar aqui, inclusive, ele falando um trechinho que eu já vi de outra participante ali do reality show. Nunca sabia nem que essas pessoas existiam. Olha como é esse mundo. O mundo realmente capota, ele não gira. Eu tive que assistir isso, saber que existe um programa chamado... Eu já sabia que tinha essa fazenda, mas nem sabia que ainda existia essa porcaria, né? Mas disse que todos foram participantes já dela. Aí, enfim, eu vou colocar aí ele falando o que é que ele acha da Deolane, né? E não deixa de ser verdade em muitos pontos. Vamos ver. Aqui a gente já volta. Ter meio, olha lá, nossa fonte. A pessoa da internet que eu acho que menos merece estar famosa.
porque ela só ficou conhecida com a morte do ex-marido MC Kevin. Cara, ela é uma advogada portuguesa, pior que o mendigo, aquele que mão no volante, outra no carinho, tá? Não canta bosta nenhuma, agora quer ser cantora, tentou ser DJ, não toca porcaria nenhuma também. Cara, ela não é artista, ela é advogada e olhe lá, porque quando eu vejo ela falando nos stories, eu penso assim, cara, a OAB é diferente em São Paulo, porque lá em Porto Alegre uma pessoa que fala assim não passa na OAB. Eu acho que o pior de tudo de você cair é ver a cara de satisfação dos seus inimigos, né? Porque essa loira aí, acho que é Débora, né? O nome dela, eu vi aqui no canal. A cara de satisfação, essa galera não consegue segurar, né? É triste esse mundo dos artistas, meus irmãos. É nessas horas que eu gosto de ser pobre, né? Porque parece que a coisa entre nós é mais sincera, né, meus irmãos? Afinal de contas, nenhum tem nada pra oferecer muito ao outro, né? A não ser a própria amizade mesmo. Então é uma coisa mais sincera, mas quando envolve milhões no meio, aí o negócio é complicado, né? Eu lembro até daquele filme O Todo-Poderoso, né? E aí tem uma conversa ali do Jim Carrey com um ator que faz o papel de Deus, e ele diz assim que algumas das pessoas mais felizes do mundo voltam pra casa no final da tarde suadas, né? Ou seja, pessoas comuns, as que são as mais felizes do mundo, né? É verdade. Acho que quando a gente tem o suficiente, o básico, meus irmãos, é a melhor coisa que a gente faz. Muita grana às vezes também, e principalmente desse jeito mal adquirido, não é bom não, porque você começa a ser sempre para as pessoas algo que elas podem tirar proveito, ou alguma vantagem, ou como se... Quanto mais milionário você for, é isso. Só o fato de você estar conversando com o cara, ele acha que essa é a grande chance dele, é a grande oportunidade. E só tem ver assim, né? Não vê que você tem sentimentos e tal, né? É triste, mas enfim, voltando ao caso, né? Por que é que eu coloquei o Nego Di? Porque das duas mãos, ou a Deolane é muito emocionada, né, mesmo, descontrolada, para não dizer burra, porque ali ela podia muito bem ter ficado calada, ou se era para falar, tivesse elogiado, quero agradecer aqui ter me permitido, né, ficar em casa, né, porque afinal de contas essas pessoas estão cumprindo a lei, por mais coronéis que sejam, né, estão cumprindo a lei ali, pelo menos nesse momento. E se a ordem é errada, ela vem de uma coisa muito mais alta do que se vê, né, vem de cima, essas ordens vêm de cima. Eu também não posso falar mais do que isso, vocês têm que entender o que eu tô falando, né? Eu sei que a maioria aqui é capaz disso. A coisa vem de cima, certo? Então não adianta você ficar ali com o executor. É tipo o Carrasco, né? Todo mundo tinha ódio do Carrasco no tempo medieval. Ah, o Carrasco isso, o Carrasco é aquilo. Tanto é que ele usava uma capa, né, para esconder o rosto. Todo mundo sabia quem era, mas ele botava aquela máscara ali para não ser identificado tão facilmente, porque todo mundo odiava o Carrasco, mas o Carrasco estava cumprindo ordem. Se ele não cumprisse, era a cabeça dele que ia ser cortada. Então devia ter raiva, era do líder, né? Era do rei, era do ditador que mandava, não do Carrasco, mas o pessoal odiava o Carrasco porque ele era a mão que cortava, né? Então é assim, é sempre o persona que coloca ali, sempre o persona. Então não adianta criticar as autoridades que estão ali cumprindo o seu dever. O que ela poderia fazer, né, é elogiar justamente, fazer o oposto, na tentativa ali de colocar panos quentes, principalmente se o da visão aqui tiver certo de que isso que foi feito com ela, da forma que foi feito, justamente para abafar o 7 de setembro. Então já passou, já abafou, agora é colocar aquele pé no freio, se acalmar, fazer mesmo com que as coisas, se eu fosse ela, eu pediria para as minhas irmãs não estarem postando mais nada, né? E se postar, elogie a justiça, era o que eu faria, ó, elogie a justiça agora, para de postar, não dá mais repercussão, não dê declaração, deixa o assunto esfriar, porque aí fica mais fácil de resolver. Com a imprensa em cima o tempo todo, né? E principalmente o país polarizado como tá, aí fica difícil, aí realmente fica difícil. Era o que eu faria, era a minha estratégia. Agora, se eu, né, no caso, a Deolane, se ela estiver pensando em um carguinho político mais pra frente, como eu creio que vai acontecer, né? Tudo indica isso, gente ali desmaiando, gente sendo pisoteada, tudo indica que vem aí uma futura presidenta, vem aí uma futura deputada, senadora, enfim, alguma coisa eu acho que vem. Pode até não ser ela diretamente, mas vai ser uma das irmãs. Com certeza, eu sou capaz até de fazer a aposta. Eu odeio a aposta, mas eu até aposto que vai acontecer isso muito em breve, né? Porque o Brasil é assim, o Brasil e o brasileiro gosta disso, né? Mas se ela continuar falando o que ela tá falando, se comportando do jeito que ela está, né? Aí, meu irmão, aí a coisa vai piorar para o lado dela. Aí realmente o bicho vai pegar, ela pode passar alguns anos ali até, né? É difícil que isso aconteça, eu acho que ela vai se conscientizar daqui a pouco. Talvez foi ali os sentimentos falaram mais alto, né? A pessoa, principalmente ela que vive nesse meio, sabe como é que a justiça trabalha, né? Ela não nasceu ontem, ela sabe, é uma mulher experiente.
Então ela fica mais indignada do que eu e você fica, porque ela já sabe como é essas coisas, né? Você tá me entendendo, né, família? Eu não posso também ir mais além, porque daqui a pouco quem vai preso é eu. Aí eu tô lascado, né? Vou ter que pedir dinheiro a vocês pra pagar um advogado, já pensou, né? Então, eu vou parar por aqui, mas eu acho que deu pra vocês pegarem, né, família? Deu pra vocês pegarem, enfim. Esse vídeo acaba aqui, né? Tô surpreendido já, eu acho que é o terceiro vídeo sobre a Deolane, né? Mas acho que agora chega, né, meus irmãos? Agora chega, mas esse mundo não tá girando, tá capotando, velho. Quando eu vou fazer um negócio, já tem outro pior do que aquele que eu falei. O vídeo já fica desatualizado em menos de 8 horas, cara. É um absurdo o que tá hoje, mas enfim. Deixa a tua opinião aí, se você concorda ou não, eu faço questão de saber se você gosta mesmo desse canal. Ajuda esse canal mal feito, né, a se tornar um pouco mais bem feito, se tornando membro aí, tá certo, família? É isso aí, fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!